como melhorar a comunicação e suas queixas. Eu sou Carmen Braga, sou psicanalista, psicodramatista e contoterapeuta. Há mais de 20 anos, talvez, ou bem mais, eu já trabalho com pessoas, com aconselhamento, com instruções, com terapia. E recentemente tenho me preocupado muito com os casais, tanto eu quanto meu esposo. E hoje eu quero deixar para vocês um comentário aqui, uma conversa, tá? Sobre a comunicação e suas queixas e como é que a gente pode melhorar isso nos nossos relacionamentos. Por trás, gente, de toda queixa tem uma necessidade não atendida de cada um de nós. E aí a gente começa a se queixar daquilo, a dizer sobre o outro e não realmente sobre aquilo que nós precisamos entender. O que está acontecendo comigo? Qual é a necessidade minha que eu não estou conseguindo comunicar? E diante disso, a gente muitas vezes começa a julgar o outro em relação a nós, ao jeito que nos trata. E hoje eu quero deixar algumas dicas aqui para a gente pensar um pouquinho juntos e trabalhar isso dentro de cada um de nós. Porque é tão bacana quando a gente pode contar com o companheiro, com a companheira, quando nós podemos estar juntos, decidir as coisas juntos, falar sobre as nossas necessidades. E uma das coisas super importantes para que essas queixas elas não se tornem um mal para o nosso relacionamento, nós precisamos aprender a lidar com a comunicação. A comunicação é como eu falo e como o outro compreende. Como o outro fala e como eu compreendo. Diante disso, eu queria que a gente pensasse aqui, tá? Que um dos passos que nós podemos observar é fazer a observação sem o julgamento prévio. Falar, pontuar para o outro o que nós vimos, ouvimos ou sentimos. Mas o sentimento eu vou falar um pouquinho depois. Principalmente sobre aquilo que eu vi ou sobre o que eu ouvi. Muitas vezes a forma, a maneira como nós olhamos, não é a maneira que o outro nos comunicou. Por quê? Porque a necessidade é minha, o outro tem outra necessidade. Por exemplo, você não está me dando carinho, você só fica no celular. Essa é uma comunicação errônea. A nossa fala, ela precisa ser direcionada àquilo que está aqui dentro de nós. Por exemplo, percebi que você não está me dando carinho. Eu percebi que você não me abraça. Eu percebi que você não está me olhando. Eu percebi, tá? Não é você não está me dando. Eu percebi que você passa muito tempo no celular enquanto eu estou falando contigo. Essa fala, ela traz para o outro um momento de reflexão também. E aí não é um julgamento sobre o outro, mas sim sobre o que eu estou percebendo. O que isso ameniza? Que o outro venha e contra-ataque, porque ele pode se sentir atacado, ou ela se sentir atacada também. E aí se fecha. E quando se fecha, o que acontece? A pessoa vem e contra-ataca de um outro jeito. Quando nós falamos eu percebi, se referindo a você, sobre você, nós abrimos uma porta para que o outro possa descrever realmente o que ele estava fazendo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, falar sobre como nós estamos nos sentindo frente ao que nós observamos. Por exemplo, eu me senti ignorada, eu me senti ignorado, eu me senti frustrada, eu me senti frustrado. Quando nós mostramos os nossos sentimentos, nós podemos mostrar a nossa vulnerabilidade para o outro. Nós nos colocamos nessa posição de que, olha, eu estou querendo
e estou tentando me aproximar de você, criar uma conexão, falando sobre o meu sentimento. Eu me senti magoada, eu me senti triste, eu me senti chorosa, eu me senti choroso, porque os homens também se sentem chorosos, assim como nós mulheres, tá? E aí a gente dá oportunidade para o outro se conectar com o nosso sentimento. E de repente até falar sobre ele também, como é que se sente nessa relação. E é legal, gente, porque nesse momento, deixando parecer as nossas emoções, tá? A gente trabalha com a empatia, permitindo que o outro também possa nos conhecer. Esse já é uma forma de se aproximar da pessoa que está convivendo conosco. Então, o primeiro, né, é a gente olhar sem julgamento, observar sem julgamento. O segundo é falar sobre os nossos sentimentos. Como é que eu me senti naquele momento? Eu me senti deixada de lado quando você ficou olhando no celular e não me atendeu. Eu me senti frustrada, me senti ignorada quando eu cheguei e você não me deu um abraço, não me deu um beijo. Eu me senti ignorado quando eu te pedi algo e você não se importou com isso. Isso é falar sobre si. Terceiro ponto super importante também para nós: expressar a nossa necessidade. Né? O que é isso? Quando a gente expressa a nossa necessidade, nós estamos dizendo para o outro assim: olha, eu preciso ser olhado, eu preciso ser ouvido. Isso para mim é muito importante, que eu tenha alguém ao meu lado que me escute, alguém que me acarinhe, alguém que olhe para mim, alguém que trace comigo planos para o futuro, alguém que esteja interessado em saber o que eu fiz durante o dia. E isso é muito importante, porque aí a gente está dizendo assim, olha, a atenção para mim é importante, isso é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade de receber um olhar do outro, principalmente nessa demanda da construção do amor. Quando nós decidimos ter alguém na nossa vida, ficar com aquela pessoa, dividir as nossas necessidades com ela, é quando a gente entende que está instaurado ali um amor. Mas o amor, queridos, ele faz parte da construção, tá? Não é porque a pessoa está casada há 10, 15, 20 anos, eu, por exemplo, no caso, estamos casados há 40 anos, que nós não precisamos alimentar esse amor, tá? E quantas vezes nós deixamos que o outro tenha essa oportunidade de saber o que realmente nos importa. Qual é a nossa necessidade? Eu tenho necessidade de ser ouvido? Eu tenho necessidade de que alguém me acompanhe num futuro, naquilo que é interessante para nós? Né? Isso é muito importante. Eu me lembro, né, que quando nós nos casamos, passou um tempo, nós começamos a pensar para eu voltar para a universidade, voltar a estudar, por conta de que nós tínhamos os filhos muito pequenos. E nós fizemos um combinado, né? O Daniel me perguntou: Carmen, você quer voltar para a faculdade? Você tem vontade, né? Porque no início nós não tínhamos condições financeiras. Quando nós nos casamos, eu tinha até passado, mas não tínhamos condições. E depois nós construímos a nossa vida com os nossos filhos. E aí, nesse ponto que nós decidimos voltar, né? Foi necessário ter essa conversa. Como vai ser? Como nós vamos nos alinhar? Do que você precisa para que você retorne novamente a isso? Então, falar sobre a nossa necessidade é de extrema importância. E hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre isso. Fale sobre suas necessidades. Diga para o outro que você precisa de atenção, que você precisa de abraço. Permita que esta pessoa que está ao seu lado possa te conhecer de verdade. Quarto ponto, tá? É sobre o pedido, mas um pedido possível, um pedido realizável, um pedido claro. Você pode fazer isso por mim? Sabe? Você pode tentar criar esse hábito de me abraçar quando eu chegar. Você pode tentar criar esse hábito
de deixar o celular quando a gente estiver conversando, nós dois aqui, falando sobre os nossos interesses, sobre os nossos gostos, sobre o que nós estamos planejando para um futuro. Você pode acordar de manhã, criar esse hábito de acordar pela manhã, me dar um abraço de coração com coração e me dar um beijo gostoso. Criar alguns hábitos, perguntar para o outro, você pode, você consegue fazer isso? Aquilo que é possível, gente, aquilo que é claro. Porque tem pessoas que às vezes elas não compreendem, né, que aquilo que ela está pedindo para o outro é algo de uma impossibilidade muito grande. Existem pessoas que às vezes elas, quando acordam, elas não gostam de conversar, elas não gostam de falar, ela dá bom dia e ponto. Sabe, assim que você terminar esse momento seu, você pode me dar um abraço? Você pode, no meio do dia, me mandar uma mensagem, me mandar um oi, porque aí eu vou entender que você está olhando para a minha necessidade e atentando para isso como algo importante na sua vida. Então, um pedido concreto, um pedido que é possível de ser realizável pelo outro. Uma vez uma pessoa, né, eu estava numa palestra, a pessoa disse que perguntou para o esposo dela assim, né? Me prova, me diz, o quanto você me ama? Olha que pedido difícil, né? O quanto você me ama? Dá para mensurar o amor? O amor é difícil demais para a gente mensurar. A gente vai percebendo ele de acordo com as atitudes do outro em relação a nós e as nossas atitudes em relação ao outro. E aí ela disse assim para ele, se o teu amor fosse do tamanho de um cílio, de que tamanho seria? E a pessoa ficou olhando parado, porque não sabia, não conseguia mensurar. Então, olha só, é um pedido, gente, que não é claro, é um pedido impossível de ser realizável. Então, quando a gente entende isso, tá? Que a gente pode pedir algo ao outro, esse pedido ser concreto, ser realizável, isso vai ajudar o relacionamento a ser construído numa base segura de verdade, onde o outro vai ter segurança em realizar e você vai ter segurança em receber, tá? Colocar o outro numa situação, né, onde ele não consiga fazer, é uma maneira muito difícil para que ele possa se expressar em relação a você. Então vamos lá, vamos lembrar aqui um pouquinho, tá? O primeiro ponto que a gente precisa mesmo é a gente precisa observar sem nenhum julgamento. Combinado? A segunda coisa é falar como nós nos sentimos realmente. Terceiro, expressar a nossa necessidade. E quarto, fazer um pedido concreto. Quando nós colocamos esses 4 passos na nossa história, nos nossos relacionamentos, nós construímos um relacionamento saudável. Nós estamos no processo de construção de um amor saudável. Não é um amor dependente, não é um amor sofrido, não é um amor rasgado, mas sim um amor alicerçado naquilo que realmente os dois estão se propondo a construir juntos, tá? Se você gostou aqui desse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu quero te pedir, nos siga lá, Carmen e Daniel. Nós estamos no Instagram. E da próxima vez teremos mais vídeos para que você possa compreender melhor o seu relacionamento. Até mais.